Eu gostaria de convidar os irmãos a, por gentileza, se estabelecerem para esse momento aqui de reflexão. Nós vamos ter aqui um momento importante. Quais são os significados e a importância da adoração comunitária? Eu gostaria de convidá-los à primeira de Pedro, primeira epístola maravilhosa. Tivemos aqui a oportunidade de expor já a primeira de Pedro. E eu gostaria que você abrisse no capítulo de número 2, 1 de Pedro, lá no fim da sua Bíblia. Ok? Vamos lá. Gostaria que você pudesse acompanhar o capítulo 2 desde o seu começo. 1 de Pedro, lembrando do Shema, lembrando aquilo que aprendemos na semana passada, como ouvimos. 1 de Pedro, capítulo 2. Portanto, abandone toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Repare o verso 5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos ao Senhor em oração. Pai, aplica, Pai, te pedimos, a Tua palavra em nossos corações. Tua palavra poderosa, abre os nossos ouvidos para que venhamos a responder em nome de Jesus, com fé. Assim, no poder do Espírito oramos. Amém. Talvez uma das coisas que mais aconteça conosco seja de, conforme nós fazemos as mesmas coisas, sejamos capazes de ignorar a grandeza delas. Isso é natural, na experiência humana de cada um. Coisas que eram extremamente desejáveis e que nós ansiávamos por acontecer, quando foram da primeira vez, foram exultantes. E com o passar do tempo, elas não deixaram de ser o que são. Nós é que não as percebemos tão importantes assim. Portanto, com o passar do tempo, podemos acabar nos esquecendo ou mesmo desprezando a grandeza das coisas às quais o Senhor nos deu. Uma dessas coisas importantes é a adoração comunitária. Nós estamos nesta manhã em adoração comunitária e vamos estar logo mais à noite em adoração comunitária. E estamos nas quintas-feiras em adoração comunitária à noite. Ela difere da adoração individual de cada crente. Ela não é para outro Deus, mas ela difere de várias maneiras. Ela é para o mesmo Deus, é sob o mesmo Espírito, mas ela tem diferenças acentuadas. Eu gostaria de ressaltar algumas dessas importantes questões da adoração comunitária e, no final, fazer uma exortação aos irmãos quanto a ela. Eu usei esse livro aqui, do Matt Merker. O livro é muito bom e eu aconselho a sua leitura, tá bom? Quais são os significados e a importância da adoração comunitária? Bom, eu gostaria de começar aqui com a adoração comunitária
ser um ministério de sacerdotes, né? Um ministério sacerdotal para outros crentes. Isso é muito importante. Quando nós estamos reunidos aqui, nós somos pedras vivas, sacerdotes reais, ministrando para o nosso Deus. Mas é importante ressaltar que o sacerdócio individual de cada crente também é um sacerdócio para o outro crente. Ou seja, eu estou ministrando a favor de vocês. Aqueles que estão aí também estão ministrando a meu favor, no sentido de que não há ninguém aqui que não seja um sacerdote para o Deus Altíssimo. Essa é a promessa de Deus para Israel, que eles seriam uma nação de sacerdotes. E essa promessa se cumpre em Cristo Jesus. Quais são as implicações de sermos sacerdotes para Deus? Eu vou ler aqui o texto ipsis literis do livro. A adoração comunitária é um ministério sacerdotal para outros crentes. Pedro escreve: vocês mesmos, como pedras vivas, estão sendo construídos como casa espiritual para ser santo sacerdócio, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando nos reunimos para a adoração, todos nós desempenhamos um papel sacerdotal. Oferecemos 2 tipos de sacrifício: louvor a Deus e boas obras para abençoar o povo de Deus. Ministramos tanto ao Senhor quanto uns aos outros quando a igreja se reúne. Isso é muito significativo, porque quando nós estamos aqui, nós estamos louvando a Deus, ofertando louvores a Deus, mas também estamos ministrando uns aos outros pelo poder do mesmo Espírito. Significa que eu tenho uma responsabilidade espiritual quando venho para a adoração comunitária. Eu sei que a minha participação não é de ouvinte. A minha participação não é clero, leigos. A minha participação, tal como a do meu pastor, cumprindo aspectos diferentes, é um papel sacerdotal. Muitas vezes você já deve ter orado por mim durante a minha pregação. Muitas vezes o Espírito Santo usou a sua oração naquele momento onde parecia que eu tinha esquecido o que eu estava falando. Em vários momentos onde alguma coisa aconteceu no culto, a sua intercessão foi ouvida por Deus para que o culto fosse para a proporção exata de onde deveria ir. Você está intercedendo pelo culto e eu estou intercedendo por vocês e nós estamos ministrando a Deus. Quando um crente vai como ouvinte, ele pode não ir. Quando um crente vai como auditório, ele pode ficar em casa e assistir de casa. Porque ele perde a noção do seu ofício sacerdotal diante de Deus, oferecendo louvores a Deus e oferecendo ministração no meio dos santos. Você entende o que eu estou dizendo? Eu acredito que entenda, porque já deve ter feito isso também. Ter ministrado em favor de outros. Você está, às vezes, diante de uma situação cultica e alguém precisa da sua ajuda. Eu já tive que sair com pessoas do meio do culto, precisando de ajuda, por um desafio físico, ou mesmo um desafio espiritual, que a pessoa não conseguia se conter diante daquilo que ouviu, estando totalmente destruída por conta de um desafio com pecado ou algo assim. Talvez você já tenha visto isso acontecer. O Senhor usa os crentes durante o culto. Quantos, pastor? Todos eles. Faltar ao culto e pensar, eu ouço depois, eu pego mais tarde, é um descaso com o seu ofício sacerdotal. Você está errado quanto ao que compreende sobre o culto. Está claro até aí? Então, estamos sacerdotando. Eu não sou o sacerdote da igreja. Está claro? Eu sou um irmão vosso. E eu estou ministrando, e outros estão ministrando também em oração, ou mesmo nas necessidades que cada santo tem. Hoje de manhã nós ouvimos palavras edificantes, porque alguns sacerdotes reais se ofereceram para ministrar a palavra em nosso meio. 3 sacerdotes do Senhor estiveram dividindo a palavra. Outros sacerdotes vieram aqui tocar instrumentos e cantar. Outros sacerdotes leram a Bíblia e outros oraram. Uma família de sacerdotes. Quando um deles deixa de pensar assim, ele faz assim: eu sei que eu vou fazer a leitura hoje, estou tão cansado, deixa que outro faça. Nossa, o que aconteceu com esse sacerdote, não é?
ele perdeu a sua compreensão de ofício. Portanto, tome muito cuidado quando sua mente, por algum motivo, ao invés de ser uma mente de sacerdote real, se tornar uma mente de ouvinte de culto, auditório ou qualquer outra coisa que não tenha a ver com isso. Por isso não faltamos culto, por isso nós nos esforçamos tanto, né? Eu vejo aqui, irmãos, eu vou lhe falar, eu elogio muito, é uma igreja muito trabalhadora. E das duas maneiras, tanto para o reino quanto para o mundo, servindo ao mundo com as máscaras, como diria Lutero, que Deus deu a cada um. Olha, mas se eu tenho consciência forte de que eu não posso faltar essa prova da faculdade, mas eu tenho como na quinta-feira, me arrastando, ir ao culto, mas eu não falto a prova da faculdade, porque eu sei que eu posso perder, né, a passagem de semestre, olha a consciência da pessoa. Ela não conseguiu ver que isso aqui é maior do que a faculdade. Então, na quarta-feira, é um exemplo utópico, ninguém me falou disso essa semana, não. Como pastor, eu construo as realidades, que obviamente são realidades que podem ajudar você a pensar. Você teve uma prova na faculdade quarta-feira, quinta-feira você tem como vir aqui. Você estava cansado na quarta-feira, mas tinha uma prova, teve que ir, foi se arrastando. Na quinta-feira você não foi se arrastando para cá. Por quê? Porque tem falta de consciência do que representa a sua adoração comunitária. Segundo ponto, a adoração comunitária, eu passo para o segundo item aqui, nos aponta constantemente para o nosso destino comunitário escatológico. A morada de Deus tem uma forma congregacional. Se nós esperamos encontrar a presença de Deus quando vamos à igreja, certamente também devemos esperar encontrá-lo no outro e na companhia do outro, em vez de principalmente em nossos sentimentos e intuições pessoais. O culto na igreja não é o melhor lugar para eu tirar uma hora tranquila, particular, mais produtiva. É o lugar para me encontrar com Deus, de me reunir com um povo cheio do Espírito Santo. Sabe o que acontece? O povo de Deus cheio do Espírito Santo na igreja, quando ele está reunido, ele aponta para o povo de Deus reunido lá, no fim dos tempos. Quando eu olho para vocês, eu lembro para onde eu vou. E nós nos esquecemos muito para onde vamos. E passamos a semana inteira com pessoas que não sabem para onde vão, não querem saber. Nos reunimos com elas, mas a reunião do povo de Deus me faz lembrar para onde eu vou. É para a comunidade de Deus. Então, quando eu deixo de vir ao culto, e sacerdotar, e prestar atenção no movimento cultico ao meu redor, eu também faço um esforço em me esquecer um pouco para onde eu vou. Isso tudo nos lembra para onde vamos. O assunto dominante no culto é o quê? E qual é o assunto dominante lá? Deus. Esse momento de adoração nos aponta para aquilo que jamais devemos esquecer. A gente tem que ter essa consciência de um esforço sobremodo grande para estar na adoração comunitária, porque no fim das contas, as moradas do Pai são congregacionais. A congregação dos santos reunida, quando eu deixo de estar, eu deixo um pouco de lado aquilo que Deus fez para que eu lembrasse. A reunião da igreja lembra aquilo que Deus não quer que a gente esqueça. Da mesma forma como a gente faz a ceia. Lembrar do que Jesus fez, lembrar do grande banquete. A adoração comunitária nos traz essa dimensão escatológica sobre isso. Mais um ponto importante aqui. A adoração comunitária é um tempo e lugar onde você deve demonstrar que estava presente. Como assim? A adoração comunitária não é um lugar para anônimos. Uma das coisas que as pessoas mais ficam questionando igrejas muito grandes é porque você pode entrar e sair e ninguém viu. A adoração comunitária nunca deve ser anônima. Se somos o templo de Deus, então o culto cristão é, por definição, um assunto comunitário. Ao contrário de ir a um cinema, onde você tenta não observar quem está sentado do seu lado, na igreja saudamos calorosamente uns aos outros, porque compartilhamos o mesmo Espírito. Ouvimos as vozes de irmãos e irmãs que conhecemos pelo nome, enquanto canções e orações e as escrituras reverberam ao nosso redor.
Em vez de sairmos discretamente durante a música final, ficamos por perto para ter comunhão. Aqueles que o mundo divide por etnia, classe ou nacionalidade, unem-se com um beijo santo, ou pelo menos com um abraço santo. Paulo fala sobre isso na comunidade de Roma, né, que vocês se saúdam com beijos santos. Nós não estamos aqui para sair correndo no final. Já fazemos isso, ficamos, mas nós entendemos que Deus nos uniu e temos prazer nisso. Tem um relato muito legal do Matt Merker. Ele vai falar algo aqui que eu coloquei para vocês verem. É um relato pessoal dele. Quantas vezes entro casualmente na igreja desanimado e com os olhos cansados? Em um desses domingos ergui os olhos quando o canto começou. No outro lado de onde estava, eu vi meu amigo Jeremy. Embora estivesse cantando para Deus, ele estava fazendo isso de uma maneira que parecia que ele também estava cantando para mim. É provável que para todo mundo também, não era falso ou forçado. Ele simplesmente cantou de uma forma que convidou os outros a se juntarem a ele. E ele cantava assim: quando Satanás me tenta ao desespero e me diz que sou culpado, ergo os olhos àquele em quem espero, ao que pôs fim ao meu pecado. De uma maneira surpreendente e misteriosa, o Senhor usou a expressão facial de Jeremy para imprimir a verdade dessa música em meu coração. Comecei a cantar junto. É quando eu estou lá atrás, eu vejo a mão do Douglas se levantar. Os olhos do Lucas Moura sempre se fecharem. É quando eu olho para os irmãos aqui e muitas vezes eu começo assim e termino assim. E quando nós tendemos a compreender essa grande realidade, você já teve essa experiência, não? Só eu que tive? E não é por constrangimento, o irmão não te catucou, mas aquilo acendeu aquela chama. Nossa, é assim. E então você levantou a mão também. Então você fez assim. E quando você viu, você já estava totalmente entregue à presença de Deus nesse lugar. Quando nós estamos diante dessa realidade, irmãos, nós compreendemos que a adoração do lado é discipulado para nós. E eu passo para esta parte final, né? O banco da igreja é a plataforma. Somos um reino de sacerdotes oferecendo louvor ao nosso Deus, unicamente pela mediação de Cristo. Em nossa adoração comunitária, desfrutamos da comunhão com Deus e uns com os outros. E, à medida que adoramos, o Espírito de Deus nos molda ainda mais como sacerdotes, que servem a Ele e a uns aos outros com alegria. Quando você está dando uma aula e as pessoas que estão do outro lado fazem assim, o que acontece com você? Você continua com mais estímulo para dar essa aula. Quando do seu lado eu estou pregando e de repente alguém faz assim, ó, glória a Deus. Frequentemente aquilo me invade. E às vezes eu não me contenho. Quem já teve essa experiência comigo aqui? Eu olho para a pessoa e falo, glória a Deus. Alguém lembra de alguma coisa assim? Eu já fiz isso intencionalmente, porque eu vi os lábios mexerem e eu falei, glória a Deus. E parece para a igreja que eu estava falando glória a Deus diante de todos, mas quem me viu sabe que nós estávamos nos comunicando na hora do culto. Ele disse glória a Deus, eu disse glória a Deus. E aí a glória ficou mais alta. Adoração comunitária é discipulado. Adoração comunitária é discipulado. Deus chama os membros da igreja para ministrarem uns aos outros, falando a verdade em amor. Muitas vezes imaginamos que isso acontece em estudos bíblicos, em A Prioridade sobre Edificação, em 1 Coríntios 12, 14. Também ajuda a igreja a colocar em debate sobre as chamas dos dons carismáticos do Espírito Santo, né? Às vezes a gente pensa que um estudo bíblico assim vai resolver. Embaixo, quer uma igreja conclua que dons como falar em línguas, interpretação de línguas, profecia, etc., devem ser esperados hoje ou não. O ponto é que todos esses dons têm o objetivo de glorificar a Cristo pela edificação de todo o corpo. Ou seja, concluo com a própria afirmação do livro.
reunimos-nos para edificar e ser edificados. Um cristão cavaleiro solitário é como uma prótese que se soltou. A adoração comunitária deve minar o egocentrismo. Ali estamos para ser edificados, porque precisamos desesperadamente disso, assim como eu precisava do incentivo de Jeremy naquele dia. No entanto, na providência de Deus, também outros membros precisam que estejamos ali para edificá-los. Somos simultaneamente médicos e pacientes, atando as feridas dos outros e recebendo o remédio de que nossa alma precisa. Portanto, irmãos, quando nós temos esta visão alta do culto público, da adoração comunitária, algumas coisas que podem não estar no lugar, elas passam a estar no lugar. E eu vou lhe dizer algumas. Todos os esforços que para outras pessoas seriam radicais demais, para você e para mim, de vir até aqui e nos unir, não são esforços inválidos. Eu sei que alguns de vocês terão que fazer grandes esforços para estarem aqui às quintas-feiras. Esforços que, inclusive, preste atenção, moverão os dias anteriores em agendas que precisarão ser contrabalanceadas para que aquela quinta-noite esteja em aberto. E eu lhe pergunto, diante do que lhe foi exposto, vale a pena? Eu acredito que sim, mas eu afirmo, mais do que vale a pena, é justo, é digno, e nós devemos nos esforçar. Esse é o primeiro ponto. A todo custo estarmos envolvidos na adoração comunitária, a todo custo. Estudos bíblicos, vou lá. Culto no meio de semana na casa de, vou lá. Porque quando o povo de Deus está unido, tudo isso acontece. 2, quando por algum motivo absurdo eu não posso estar, eu quero deixar isso bem claro, porque quando eu deixo bem claro, o coração do meu irmão e da minha irmã não somente se tranquiliza quanto à unidade, mas também se preocupa. Caramba, aconteceu isso, quero te ajudar. Quando não damos satisfação, isso fica bem complicado. Alguns de nós não podem, por exemplo, diretamente, em nenhuma hipótese, vir aqui no culto de quinta, e às vezes não podem nenhuma parte, porque às vezes você chega atrasado, não tem problema chegar atrasado no culto de quinta, se o motivo é a distância, o transporte e aquilo que você já sabe. Você sabe o que é legítimo, se não souber a gente conversa. Mas, quando você não lembra essas pessoas continuamente do motivo absoluto do impeditivo, você também acaba não dando tanto valor àquilo que você não pode. Porque é importante você se lembrar por que você não pode, porque senão você se acostuma. Deixa eu te falar, a gente, vou usar um termo bem chulo, a gente é sem vergonha. A gente pega uma quinta, um domingo de manhã, falta e vê que o corpo foi beneficiado pelo descanso, e a gente põe culpa na igreja ou no culto público pelo nosso cansaço, quando na verdade nós nos desgastamos em nossos trabalhos e estudos a semana inteira, nos nossos afazeres domésticos, e aí a gente chega cansado na igreja e é capaz de dizer assim, cara, eu nem acredito que eu estou aqui, eu devia ter ido para casa. Não fala, mas pensa, está fazendo muito mal, porque está apontando para aquilo que é indispensável, o valor de dispensável, para aquilo que de fato te fortifica, está tratando como algo espúrio, e está dando mais valor a este mundo do que ao Senhor. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa, teu trabalho, teus filhos, teu diploma, teu marido, tua mulher, tudo isso vai passar, e o Senhor não vai passar. E nós vamos estar congregados lá em cima fazendo o que começamos a fazer aqui hoje. Por isso, tome muito cuidado para não se acostumar a não poder. Porque não se acostumar a não poder nos leva depois a não querer poder mais. Porque é assim que o pecado trabalha. Lembra do vídeo de vocês? É assim que trabalha. Eu dou muito valor ao culto público, mas eu confesso para vocês que as afirmações que eu li aqui me fizeram lembrar que eu deveria dar mais valor. E nessa reflexão dessa manhã, existe talvez um confronto no seu coração e, dependendo do tamanho dele, você tem que pedir perdão a irmãos, a seu discipulador, talvez você possa perguntar ao seu pastor se isso até é digno de ser pedido perdão da igreja, porque algumas coisas que nós fazemos contra a igreja nunca soube. Está entendendo o que eu quero dizer?
Pastor, o senhor está falando de mim? Não, irmãos, deixa eu falar uma coisa com o pastor André, se quiser ele fala com você na sua cara. Eu não estou falando de você, eu estou falando da gente. Se você faltou com a igreja, foi negligente com a adoração comunitária, e isso precisa ficar claro para a igreja, esse perdão precisa ser dado pela igreja também. A gente não sabe. Às vezes aconteceu de por um tempo você ter sido omisso de propósito. Podia chegar até o esforço, mas não. Então, irmãos, que o Espírito de Deus esteja atuando nessa manhã, que tudo isso que vai ser colocado, meu irmão Alan vai colocar depois em PDF, né, Alan? Coloca lá. O estudo deve ser ouvido mais uma vez. É importante ouvir de novo, talvez para furar mais o coração, mas eu espero, com a graça de Deus, que tanto atrasos possam ser revistos, ausências em culto, satisfações e coisas que unem essa família nele, não sejam simples e pobres e tolas para você, porque para Deus não é. Oremos e nos preparemos para o culto de logo mais à noite. Senhor, nós te agradecemos, porque o modo como o Senhor ministra aos nossos corações, meu Deus, ouvimos coisas aqui que mexeram conosco nesta manhã. E eu te peço em nome de Jesus que mexa com o André, sacerdote de Deus, mas mexa também, Senhor, com cada homem e mulher aqui. Eu poderia citar o nome de meus irmãos, nós estamos numa comunidade anônima, temos Karina, temos João, temos Rafael, temos tantas pessoas, temos Rosane, Senhor, Marcela, temos Lucemita, Rita, Ana, Senhor, temos tantos irmãos aqui que talvez nesse momento, durante esta reflexão, pensaram muito profundamente sobre como tem ou não valorizado o sacerdócio que Deus deu a cada crente. E nós te pedimos em nome de Jesus, para que se há pecado no meio do povo de Deus nesse aspecto, que seja revelado em nome de Jesus. Se há pecado no coração do meu irmão, no meu coração, sobre negligência cultica, que o Espírito Santo faça uma obra nesta manhã. Se há algo que tem prevalecido na vida do meu irmão e da minha irmã, e tem se sobrepujado de tal maneira que ele não mais se importa, que ela não está mais sensível, que nesta manhã o Senhor tenha feito uma grande obra, que haja arrependimento, que haja pedido de desculpas na igreja, talvez no grupo da igreja, eu não sei, Deus, o Senhor sabe neste momento que eu não estou falando para ninguém, senão para todos nós. Então, Pai, que esta obra seja cumprida, talvez hoje ainda, talvez ainda de modo que eu nem imagino como pastor, Pai, que haja arrependimento na Tua casa, que aqueles que têm vindo possam ter renovado o motivo pelo qual vêm, que aqueles que têm sido faltosos, ou negligentes, ou atrasados, ou displicentes em dar satisfação, que revejam, Deus, e possam ver que igrejas maravilhosas podem ter se tornado lugares muito ruins, porque esqueceram o sacerdócio de cada crente. Rogamos também pelo trabalho de quarta-feira, que o Senhor nos abençoe nessa empreitada evangelística. Rogamos pelos evangelismos de rua que têm sido feitos. Dá graça, Deus, abre o coração dos ouvintes. E te pedimos para que logo mais à noite o Espírito de Deus esteja passeando nesse lugar quente e abafado, trazendo regozijo e esperança ao aflito. E que o povo de Deus esteja ansioso pela reunião, se preparando, purificando-se como um sacerdote diante de Deus, para ministrar, Pai, ao teu povo. Que não haja plataforma, mas que um só povo e um só louvor glorifique a Deus logo mais à noite. Assim, agradecidos, nós oramos, em nome de Jesus.